Boa tarde, Campus Party! Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer aqui todo o pessoal da Campus Party. Primeiramente, também pelo convite, mas também pela galera que está aqui, que está trabalhando tipo, no feriado. Eu sei como é, já estive com vocês aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre AppSec, para tradução livre e segurança de aplicações. E aqui eu vou trazer algumas lições sobre autenticação e autorização. Antes de eu iniciar a palestra, lembrando que tudo que eu falar aqui é minha opinião, é tudo meu, tipo, não está relacionado nem a uma empresa, nem nada. Alguns dos causos que eu vou contar aconteceram durante a minha trajetória na área de segurança da informação. E aqui eu espero que vocês saiam, quem for desenvolvedor, claro, ou quem pretende ir para a área de tecnologia, tenham a mínima noção agora de quando você for usar uma aplicação, um aplicativo ou um site, vocês entendam um pouco do que eu falei. Não está numa palestra muito técnica, mas também serve para tanto quem é desenvolvedor como para quem é usuário. Então, rápida apresentação, meu nome é Allan Kardec. Hoje minha área de atuação é na área de segurança de aplicações, AppSec, e faço Purple Team operacional. Quem, dando um contexto, é o pessoal que meio que ataca, defende e investiga. Deixa meu arroba aí para quem quiser seguir e tal. Sou do Rio Grande do Norte, tenho 27 anos, atualmente sou consultor de cibersegurança. E aí participo dessas comunidades, eu gosto, tipo, meio que minha personalidade está meio dentro das comunidades. Então hoje eu sou ativo na Hackware, na Dark Waves e na Dumont Hackerspace, que está tendo um palco de atividades lá do outro lado do palco principal. Então, quiserem aprender sobre tecnologia, hackinagens, enfim, cola lá, geralmente vai ter uma galera lá falando. Então, bora lá. Aqui tem um pouco do índice do que eu vou falar. Se vocês estão vendo os nomes, não estão entendendo nada, não se preocupe, eu vou tentar explicar. A ideia está tipo um papo bem iniciante mesmo. Vai chegar uma hora que a gente vai falar mais sobre desenvolvimento, mas não tem nenhum problema, tipo, tá bem de boas mesmo. Então vamos primeiramente para o primeiro tópico, né? Tá, beleza, falou, mas o que diabos é AppSec? Bem, AppSec inicialmente é meio que uma espécie de uma cultura. Na verdade, foi um termo utilizado quando chegaram as aplicações web e mobile modernas. E aí a gente tinha uma pancada de aplicações, mas a gente não tinha seguranças. A segurança antes era feita como? Desenvolvedor desenvolve, joga em produção, o time de segurança vai lá, enxota a aplicação de controles de segurança, e aí, tipo, beleza, é isso. Aí, como é que você protege? Porque a gente tem um time de segurança que está olhando ali para log, está olhando, colocando algum controle, e os desenvolvedores estão desenvolvendo, mas, tipo, não está tendo testes, não está tendo validação. Será que está passando algum erro, algum bug que seja crítico? Então, AppSec meio que é uma cultura. E a ideia dessa cultura é meio que manter as aplicações web, mobile, as mais modernas, seguras. Então, PWA engloba tudo isso. E aí, deixar seguro de que maneira? Aplicando as boas práticas de codificação segura, aplicando boas práticas de arquitetura, aplicando boas práticas, enfim, de diversas... do processo ali do desenvolvimento até a área de segurança. Ou seja, do momento que o desenvolvedor pensou na ideia da feature até o momento que a aplicação chega em produção e vai ser mantida. Então, AppSec basicamente é isso, segurança de aplicações. Junto com a AppSec, tem outra siglazinha que anda, como é que fala? Anda junto, que é DevSecOps. Para quem não sabe o que é DevSecOps é realmente a cultura. Quem é da área de tecnologia sabe que existe a cultura de DevOps. E aí, o que seria esse DevSecOps? Meio que colocar segurança, steps de segurança, dentro das etapas do DevOps, né? Ou seja, desde o momento do planejamento até o momento do deploy, segurança vai estar lá dentro. Iniciando ali no processo de uma criação de uma aplicação, ele vai participar das reuniões de brainstorming para, por exemplo, vir com um pensamento de um atacante, um pensamento de um hacker, ou como vocês queiram falar, não gosto de usar a palavra hacker, mas o pensamento de um atacante, uma pessoa maliciosa, e vai falar. Então, vamos dizer aqui, vou dar um exemplo bem básico. Uma tela, que já é o que a gente vai falar na minha palestra, uma tela de login. Uma tela de login, para todo mundo já viu aí, é basicamente
usuário, ou e-mail, ou o que for, uma identificação e senha, certo? Mas aqui eu vou pedir... tem como levar o microfone para alguém? Assim, quem quiser participar também. Mas aqui, diga alguma coisa assim que dá tela de login que pode ser uma vulnerabilidade. Vocês... Oi? Sabe? Oi. Campo de senha. Oi. Ah, voltou. Ela falou campo de senha. Mas sabe alguma vulnerabilidade? Você acertou, é uma possibilidade. Vou ajudar. Um exemplo, usar uma senha fraca. O que seria usar uma senha fraca? Hoje voltou. Hoje a gente tem poder computacional para quebrar senhas muito facilmente. Então, se você usa uma senha Campus Party 2023, facilmente vai ser quebrada. E aí tem outras 1000 técnicas de como quebrar senhas, mas, boa, o campo de senha possui vulnerabilidades. Então, dentro do DevOps, a gente vai entrar ali desde o início, junto com o time de desenvolvimento, tipo assim, o time de desenvolvimento, nós vamos colocar um e-commerce. Beleza, aí a gente vai lá do time de segurança, chega lá, então, no e-commerce é possível ter fraudes. Aí o desenvolvedor fica puto com nós. Não, mas vocês estão atrapalhando, mas a gente veio para atrapalhar mesmo. E aí fica uma briga, mas a ideia não é criar esse atrito, não é criar essa briga. A ideia é que o time de desenvolvimento ande junto com o time de segurança, para pensar num lado de maturidade. A gente vai trabalhar agora dentro da maturidade de segurança e também dentro da maturidade de codificação. Então, a cultura da DevSecOps entra nisso. Foi não. Voltou. O time de segurança vai entrar junto com o time de desenvolvimento nisso. E a ideia é que a gente consiga aumentar a maturidade tanto de codificação, mas também como a maturidade de segurança da aplicação, do projeto, enfim, seja lá o que for. Em todos os níveis, claro, desse rolezinho aqui. E aqui a gente começa a entrar um pouco mais no custo, o quanto custa uma vulnerabilidade. Hoje a gente trabalha metodologias ágeis, Scrum, e, sei lá, Kanban e os caramba. Mas a ideia é que, tipo assim, a aplicação esteja em produção o mais rápido possível. Só que quando a gente começa a olhar mais para o lado de segurança, por isso que os times de desenvolvimento odeiam o time de segurança, a gente está falando disso aqui. Essa linha laranja, ela representa o custo de uma vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais cedo você encontra um risco, uma vulnerabilidade, um bug, menor, tipo, no início do projeto, menor vai ser o custo. Quanto mais tempo você deixa aí passando lá para o deploy e cara, vai ficar caro. E eu posso trazer até alguns exemplos aqui de algumas falhas que, tipo, custaram bem caro. Por exemplo, não sei se eu posso citar o nome, mas, enfim, teve um banco aí que teve uma falha de configuração. E nessa falha de configuração, dentro das aplicações deles, alguém conseguiu chegar no Bucket S3. Para quem não sabe o que é Bucket S3, é um armazenador de arquivos meio que CDN para expor ali no front-end, enfim, guardar imagens, scripts, enfim. E aí esse bucket estava aberto, só que esse bucket tinha vários caminhos, e um desses caminhos era para os documentos e contratos do banco. Alguém achou, foi olhar, não satisfeito, a falha de configuração não estava só na parte de, como eu posso falar, desses documentos, a pessoa poderia enviar arquivos para lá também, ou seja, não tinha permissionamento. O cara foi lá, baixou tudo, e é isso, valeu galera, vamos expor os documentos de todo mundo na internet. A palestra da Sofia que rolou lá no outro palco, ela falou sobre quando a gente coloca nossos dados em sites que a gente não conhece e como a gente pode meio que se tornar uma fraude. Esses documentos iam servir para criar contas laranja ou para fazer fraudes em cima dessas pessoas. Porque tinha
certidão de casamento, tinha CPF, tinha RG. Então, por quê? Porque houve todo um ciclo de desenvolvimento e quando estava em produção, ninguém testou e aí tinha uma vulnerabilidade e isso custou muito. Porque, querendo ou não, já bateu na lei da LGPD, porque estava em produção e estava expondo dados sensíveis. Isso é o custo, tipo assim, meio que para a empresa, mas imagina para os clientes. Imagina você ter seus dados vazados. Disclaimer, se bem que nós estamos no Brasil, dado de todo mundo aqui está vazado, então não tem nem para onde correr. Vazamento do governo do ano passado deixa todo mundo, os dados de todo mundo aí tá para todo mundo. Então, se alguém chega no seu WhatsApp falando que oferecendo um emprego, ou se não, criar um número se passando por você e tem acesso ao número dos seus pais pedindo Pix, cara, veio desse vazamento. Então, quanto mais cedo a gente encontra essa vulnerabilidade, mais barato ela fica para a empresa que está desenvolvendo. E também, o usuário não vai estar, como eu posso falar, dentro da superfície de ataque. Segue o baile. E aí, entra a parte da historinha. Isso aconteceu comigo, foi real. Eu trabalhava numa empresa, e aí nessa empresa a gente estava meio que desenvolvendo vários projetos e tudo mais, mas esses projetos tinham a mesma, como é que fala, objetivo. E aí, só liguem para o projeto 1 e 2. Desde o início, eu fiquei batendo na tecla. A gente tem que andar com o time de desenvolvimento, não adianta deixar os caras andando só. Aí eles falaram, não, mas tipo, o time de segurança cria uma parte e o time de desenvolvimento cria outra. Beleza, bora, então. Ou seja, o Product Owner foi lá, bypassou tudo, criaram toda a aplicação, criaram todo o projeto e tal, fizeram o deploy. Fizeram o deploy, nem falaram para o time de segurança. Aí, depois do deploy, chegaram para a gente e falaram, então, já está em produção. Vocês podem ir lá proteger? Cara, lá... Oi, foi, voltou. E aí chegaram pra gente, vamos lá proteger. Time de Red Team chegou fazendo pentest, e eu cheguei colocando, olhando lá para como estava sendo feito deploy, etc, etc, etc. E aqui eu coloquei os 3 projetinhos porque me lembra muito a história dos 3 porquinhos. Por quê? Na história dos 3 porquinhos, né, como todo mundo sabe, quem não sabe, procura no Google. Os 3 porquinhos tinham que construir suas casas. E aí tinha lá o porquinho preguiçoso, fez a primeira casa como? Com palha, isso, fez com palha. E aí o lobo mau, aí nessa história você finge assim, o atacante é o lobo mau. O atacante foi lá, assoprou a casa, opa, achei dado aqui, ó, vamos entrar. O outro time, que era o time de segurança que vinha fazer essa parte, né, tipo de, vamos colocar lá a segurança, chegou lá e construiu a casa de madeira. Que era o quê? Vamos colocar as soluções de controle de segurança em cima da aplicação. Só que não adianta você colocar controle se o que está atrás do controle está vulnerável. Porque é só eu bypassar o controle. Imagina o seguinte, imagina que eu coloquei uma parede de 4 tijolos para proteger um banco. O ladrão vai pular, cara, não tem para onde correr. E aí foi isso, você paga uma grana em soluções de segurança para chegar lá o atacante, saber qual é a solução, desenvolver um exploit para essa solução, e aí fazer o quê? Vamos atacar porque já conseguimos bypassar o controle de segurança. Nesse caso, vocês já sabem o que aconteceu, né? Veio o timezinho de ameaça. A gente passou por uma ameaça de um grupo APT chinês. E aí, não, deu outra, né? Ou nada. Eu posso, dando uma estimativa, e vocês vão rir agora, porque até eu rio hoje dessa história. Todo mundo aqui sabe o que é um CAPTCHA? Aquele CAPTCHA lá do Google? Beleza, a gente perdeu $500 mil por causa de um CAPTCHA. Por quê? A gente não estava protegido de ataques automatizados. Aí, sabendo disso, entramos em um arrum todo mundo, e aí o time de segurança falou, nós avisamos. E aí a gente começou a andar junto com... Aí tem um final feliz, claro, né? Como o caso,
Imagine que só tinha 2 porquinhos, aí agora eles mandaram junto e viraram o terceiro porquinho que criou uma casa de tijolos. Por quê? A gente já tinha reclamado. Não, vamos andar junto desde o início. O bom do final dessa história é que realmente, tipo, quando o time começou a andar junto com segurança, começou a andar junto, foi implementado, a gente conseguiu ver as falhas do que estava no código e os controles que a gente implementava para proteger a aplicação eram mais voltados do que os desenvolvedores estavam fazendo. Então, exemplo, analisava o código, já chegava para eles falando, por exemplo, vou dar uma função. Deixa eu pensar. Comprar um produto. Cara, você vai comprar um produto, tem um valor lá, você pode botar um cupom. Uma falha muito comum, que pelo menos era comum, hoje em dia não tanto mais, é de você reaproveitar e usar o cupom infinitas vezes até o produto ficar de graça. Cara, isso acontecia muito nos e-commerces do Brasil. Então, a gente olhava para essa vulnerabilidade e já conseguia atacar. E aí, com isso, é porque ficou uns íconezinhos meus apagados, mas tipo, deu para se criar uma solução mais complexa. Deu para entender o que os desenvolvedores estavam fazendo e eliminar tudo que os desenvolvedores tinham feito de bugs, de erros, de falhas de inteligência do negócio e lógica de negócio também. E aí, do outro lado, o time de segurança implementou esses controles. E aqui a gente entra numa frase do Kevin Mitnick, quem não conhece é um dos maiores hackers, hackers do mundo, assim, que ele fala, você nunca pode se proteger 100%. O que você faz é se proteger tanto quanto possível e mitigar o risco de um grau aceitável. Você nunca pode remover todo o risco. Olhando dessa maneira, realmente, na nossa vida pessoal, assim, quando você sai de casa, você tranca a porta, mas chega lá na frente, você esquece. Cara, isso são gatilhos de segurança que a gente tem na vida real. No mundo digital, é a mesma coisa. A gente não pode eliminar o risco, porque a gente nunca está seguro. E sempre tem que pensar que tem alguém mais inteligente que a gente, que vai conseguir quebrar aquilo. Hoje em dia, não, porque tem soluções de segurança com inteligência artificial. Mano, beleza, mas está dentro de uma máquina. O cara que estudou linguagem de baixo nível lá, criou um exploit, é isso, valeu, falou. Então, nós não estamos seguros. Isso tanto para aplicações como para nós usuários, vida real. E aí, eu trago, falando, como eu falei, da nossa história, onde a gente encontrou os maiores erros era na parte de autenticação e autorização. E esses maiores problemas eram relacionados na autenticação. A pessoa que acertou, olha ali a primeira, senha fraca. A gente usava senha fraca. A gente só aceitava até 16 dígitos, números e letras. Cara, e não tinha tipo mínimo. Se eu quisesse colocar 3 dígitos, era isso. 3 caracteres, era isso. A segunda era plausível roubo de credencial. Ou seja, eu conseguia colocar um robô para ficar testando o usuário. E é isso. Deixava lá, uma hora achava um usuário e eu, beleza, peguei, vamos embora. Explorar a sessão. Isso aqui é muito comum em redes Wi-Fi. Se você está na mesma rede, você consegue ficar olhando o que está passando ali, porque como internet sem fio, né, você não está vendo, mas uma pessoa com um computador e um modemzinho de Wi-Fi consegue ver o que está passando por aqui. Então, eu conseguia pegar as chaves de sessão e tentar se autenticar como usuário. Isso é meio que comum, mas era tipo, beleza. Ataques automatizados, que serve também para o roubo de credenciais, que é o quê? É isso, é tentar, exemplo, ficar tentando testar credencial, testar como é que funciona a parte de trocar a senha, esquecer a senha. Exploração de token também. Hoje a gente utiliza o OAuth, que para quem não sabe, é o token JWT, é normal das aplicações, pelo menos é um dos mais comuns atualmente. E aí, se você não implementa isso direito, cara, sua aplicação está toda zoada. E aí, passando de autenticação, tinha os de autorização, como o IDOR. IDOR é quando alguém aqui já acessou um site que tem o link lá do site e no final tem um número. Né? Por exemplo, se vai no blog, tem o blog post 1, ao blog post 2. O que os usuários atacantes faziam é, por exemplo, pegar uma aplicação que tinha essa... Eles viam na URL que tinham números, e eles viam que esse número era identificador e ficava testando até encontrar alguma coisa. E, às vezes, era muito comum você encontrar painel de administrador, era muito comum você encontrar coisas que não estavam disponíveis para o usuário comum. Recursos inseguros. O que seriam esses recursos inseguros?
funcionalidades que não deveriam estar em produção, mas de alguma forma estão lá. E aí você não colocou nenhuma forma de meio que negar isso para o usuário padrão. Porque, tá lá para testes, mas beleza, se eu consigo usar, eu estou tendo uma visão. Falta de validação. Essa falta de validação é o quê? Exemplo, no primeiro, na autenticação, a gente tem senha fraca. Como é que eu sei que uma senha é fraca? Eu preciso fazer o quê? Uma validação. Hoje, pelo menos para desenvolvimento, a gente tem front-end e back-end, digamos assim. E é muito comum. Alguém aqui é dev full stack? Levanta a mão. Não fique com medo, eu não vou zoar. Não? Ninguém é full stack? Tá. Mas se você é dev full stack e você faz tanto o front e o back-end, o que custa colocar a validação de senha que você colocou no front e no back e vice-versa? É muito comum você pegar aplicações que o cara só coloca a validação no front-end, aí o atacante vai lá, olha assim para o front-end, pega a requisição, altera a requisição e passa, porque você não colocou uma validação no back. Isso é uma vulnerabilidade, é muito plausível de ter vulnerabilidade. Diretório e path, travessia de diretório, que é o quê? Exemplo, hoje as aplicações têm pastas, têm etc., têm caminhos. E alguns desses caminhos, igual a recursos seguros, não deveriam estar disponíveis para o usuário. E aí você fica, o atacante ele fica o quê? Fica batendo até encontrar alguma coisa. Um painel de admin, um produto com bug que falam muito que, tipo, achei um bug na Magalu. Como é que você acha que esses bugs aparecem? A galera batendo no site até encontrar alguma coisa. E é muito comum, tá? E o último, que é tipo assim, já foi top, tem um framework que é o OSPTop. O OSPTop tem as vulnerabilidades, as 10 vulnerabilidades que mais foram reportadas e corrigidas, etc. E aí, falha de configuração. Cara, falha de configuração é tipo assim, beleza, criei aqui uma aplicação foda, meu código tá fuderoso, mas aí, tipo, você vai lá subir a infraestrutura, a arquitetura e tal, e aí não configurou direito, e, por exemplo, deixou lá no seu Jenkins, ou você deixou lá, sei lá, no seu banco de dados, uma senha padrão. Cara, nos ajude a te ajudar, né? E é muito comum. Então, existem algumas coisas que são, algumas medidas necessárias, e aí, que vocês devem perceber quando vocês vão fazer uma aplicação, mas também quando vocês vão acessar, pô. A primeira, basicamente, é política de senhas. Além da política de senhas, é interessante que tenha duplo fator de autenticação, porque isso meio que já serve para autorização, né? Eu tenho que provar que você é você. Se vocês veem uma aplicação que não tem duplo fator de autenticação, corram. Porque, tipo, tá plausível de vazarem alguma coisa sua. Rate limit. Rate limit é meio que um bloqueio de quantas requisições você pode fazer. Hoje, a maioria dos atacantes eles, fazem ataques automatizados. E, exemplo, quando eu pego um vazamento, que nem foi esse que rolou no ano passado, por exemplo, que eu não quero citar o nome da empresa, não rola, mas, enfim, algum vazamento aí. E aí eu chego na aplicação do vazamento e fico testando até achar uma conta. Cara, isso é meio que por ataque automatizado. E aí, para você impedir esse tipo de ataque, você coloca um rate limit, que é meio como se fosse assim, o usuário só pode fazer, sei lá, 10 requisições a cada 10 segundos. Porque você limita o usuário a fazer uma requisição por segundo. E aí vai demorar mais. Mas não como é que fala? Não é isso aqui que vai acabar com o ataque. Checagem de token. Tipo assim, analisar se aquele token é válido. Se o usuário não tiver logado ou não está usando a aplicação, invalida o token. O token que eu falo seria o token JWT, que é como uma espécie de validador que aquilo ali é você. E ele tem várias regrinhas dizendo que você é você, quando sua sessão começou, quando terminou, seu e-mail, enfim. Nesse caso, tem muitas aplicações que, por exemplo, quando você desloga, seu token ainda fica ativo. E já teve alguns casos da galera pegar esse token e meio que explorar ele e ficar usando a conta de outra pessoa, a mesma pessoa estando deslogada. CAPTCHA, para evitar ataques automatizados, então é meio que um fator duplo do rate limit com o CAPTCHA. E já na autorização, tem uma granularidade de privilégios, separar quem é usuário, quem é administrador, definir a função de cada um, que cada um pode acessar.
validação no back e no front-end, repassem essa palavra, pelo amor de Deus. Tipo, toda vez que você chegar no desenvolvedor, cara, faz validação no back e no front. Vamos espalhar a palavra. Definir os privilégios. Sua aplicação, cara, precisa realmente de ter um administrador? O seu usuário precisa realmente ter acesso a algum, tipo, sei lá, você realmente avaliou tudo o que seu usuário precisa ter de privilégio? E por fim, cara, teste. Hoje tem muito conteúdo disponível na internet. E aqui ficam eles, tipo, para vocês entenderem boas práticas, entenderem como testam isso. A OSP é uma organização que está muito focada na parte de segurança de aplicações. Então, tem o OSP Top 10, tem o OSP SAN, que é para fazer análise de maturidade de aplicações. Tem o ASVS, que é meio que para entender o nível de uma aplicação, de ser vulnerável ou não. E tem o políticas e regras. Antes de você começar a desenvolver sua aplicação, coloca num papel tudo que sua aplicação vai ter e já deixa definido passando isso para o usuário. Fica até mais fácil, tipo assim, você entender até onde seu usuário pode ir ou não. Aí. E por fim, moral da história, cara, um atacante ele não vai pedir licença, ele só vai chegar, vai explorar, vai lhe atacar. E segurança tem que partir de todos. Então, tipo, de você, usuário, que está acessando a aplicação, ao dono da empresa, ao desenvolvedor. Então, sempre questionem. Questionem se aquela aplicação é segura. Não usem, se não vocês perceberem que não é segura. E aí, por último, cara, estudem e aprimorem-se. Se você é desenvolvedor, eu deixei alguns livros aqui, além dos materiais da OSP, mas tem esses livros que são muito bons, que falam muito sobre segurança de aplicações, como vocês podem usar isso no dia a dia de vocês. Eu falo isso dessa maneira porque quando você é desenvolvedor e as empresas estão olhando para você, se você tem uma skill de desenvolver com os padrões de segurança, você é um desenvolvedor muito valioso para a empresa. E é uma skill muito importante hoje no mundo da tecnologia. Falo isso porque eu lido com desenvolvedor, tá, pessoal? Então, a gente está sempre ali ensinando. Se você já tem, você não vai precisar ficar aprendendo. Quem quiser entrar nesse mundo aí de entender como realizar testes de segurança, eu deixo aqui o curso da CrowdSec. Não estou sendo patrocinado, mas é um dos melhores. Tipo, eu aprendi muita coisa por lá. E aí tem conteúdo, tem comunidade aberta. Vocês podem aprender a fazer, sei lá, testes, pen testes, a como explorar aplicações e aí entender para vocês não fazerem esses erros nas suas aplicações. Então, se quiserem, acessem lá, tem conteúdo gratuito e tem conteúdo pago, enfim, é bem da hora. E agora que abre para dúvidas, né? Dúvidas? Alguém tem? Podem perguntar qualquer coisa. Se não entendeu, se entendeu, se quer tirar alguma dúvida. Espera aí. Como é? Ela disse que faz validações no front e no back, perguntou se DTO seria uma validação também nesse nível. Mais ou menos. Porque, assim, avaliando como funciona mais ou menos a exploração de vulnerabilidade, aplicações web, mobile, que tem um front e um back-end, quando você coloca no front, imagine-se que no front o usuário pode alterar. Claro, vai precisar de ser um usuário que entende o mínimo de tecnologia. Como funciona uma linguagem de programação para a web, que é o JavaScript, HTML, e aí você coloca a validação lá, você tem que basicamente, como posso falar? Vou validar que essa senha está no meu padrão. Aí, beleza, às vezes, quando você coloca só o DTO, cara, o atacante ele consegue entender que aquilo ali é só aquilo e consegue bypassar. Não tem como. Não é suficiente. Inclusive, se você, não sei se é alguém de time de QA, mas virou padrão para o time de QA ter histórias para testar a parte de autorização. Porque virou uma coisa que não é apenas de segurança. Você tem que ter um mínimo de maturidade para esse tipo de aplicação. Mais alguma dúvida? Eu sei que ela estou encerrada ali, mas vai fechar. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Então, deixo aqui meu contato. Muito obrigado.
Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Tem aqui meu @, podem chamar lá, tipo, se tiver alguma dúvida ou quiser aprender mais. E é isso. Muito obrigado, uma boa tarde e uma ótima Campus Party para vocês. Uou!